Saudações, viajantes planetários, eu sou Bru Buarque. E eu, Simone Sodré. E você está no Desmistifica Podcast. Para você que é novo aqui, está chegando e não nos conhece ainda, nós somos terapeutas, facilitadoras e multiplicadoras do autoconhecimento. Se você está nessa jornada de evolução, já inscreve-se aqui no canal, deixa o seu sininho, ativa também as notificações para ativar as notificações, né? E deixa o seu joinha aí para expandir conosco. E a gente volta logo depois da vinheta com o tema de hoje. E o tema de hoje é: qual a função dos arquétipos que a gente tanto fala no autoconhecimento? E para falar sobre esse tema, a gente tem hoje conosco um convidado especial, maravilhoso, psicólogo junguiano, que aí é uma paixão já, né, sobre essa linha. Seja muito bem-vindo, Márcio Benites. Bem-vindo, Márcio. Obrigado. Eu que agradeço o convite, essa espontaneidade, essa fala tão prazerosa. Muito obrigado pelo convite, gente. Olha, um prazer, uma honra receber você aqui na nossa casa. E hoje, nós queremos saber sobre os arquétipos, né? E também como você começou, como foi a sua trajetória, como é o seu trabalho, essa dedicação, né, com toda essa riqueza de detalhes que é o Jung, né, essa teoria, essa linha de estudos, né, comportamental do Jung. Bom, então nós vamos voltar para os anos 90, quando eu comecei a minha formação. Na época eu estava fazendo um curso um mestrado em antropologia, e eu comecei a estudar psicanálise. A psicanálise tradicional, a psicanálise freudiana, winnicottiana, kleiniana. Quando eu terminei a psicanálise, uma amiga psiquiatra disse: Márcio, mas você não tem cara de psicanálise, você tem cara de Jung, porque eu gostava muito dessa questão da cultura, da religião, o impacto da religião e da fé, por exemplo, no seu processo de autodesenvolvimento e de descoberta. E é aí que eu tive contato com as teorias junguianas, porque para mim também eu não conhecia Jung. Então estamos falando da década de 90, quando eu fui estudar Jung, fazer a minha primeira especialização em Jung, depois eu fiz várias atualizações. E quanto mais eu aprofundava em Jung, mais eu me apaixonava. E depois disso eu me formei em Direito e trabalhei em empresas, e dentro das empresas eu também promovia desenvolvimento humano através de treinamentos e ferramentas de autodescoberta. E o Jung, ele tem graças à sua teoria, alguns pesquisadores desenvolveram ferramentas de avaliação da personalidade, ou seja, os tipos de personalidade humana e como essas personalidades impactam no ambiente organizacional. Me especializei também. Então, desde lá, eu venho evoluindo nesse campo do saber junguiano. Atualmente, eu atendo em clínica, mas também dou palestras em empresas e também trabalho em hospitais. Nossa, é um campo vasto aí, de atuação. Quando você fala em arquétipos, eu vi que, né, você chamou aí a provocação do impacto, né? A Bru falou da questão do impacto dos arquétipos no nosso desenvolvimento. Nós temos muita questão que precisamos desmistificar. Sim. Né? Porque houve uma crença popular, as pessoas não leem, não estudam e de repente vão criando teorias próprias. Que tudo bem, talvez possa funcionar para aquela pessoa, mas não é o corpo teórico de um psiquiatra ou respaldado por um psiquiatra, que foi o caso do Jung, que se debruçou anos e anos da sua vida inteira a escrever vários livros sobre a função dos arquétipos e como eles operam na sociedade. E como foi essa linha de pensamento do Jung?
O Jung, ele vai ser o primeiro presidente da Associação da Psicanálise Freudiana. Freud vai chamá-lo para ser o primeiro presidente, lá da Associação Psicanalítica Tradicional. Só que aí eles começam a ter uma divergência de postura acadêmica. Porque o Jung, ele tinha uma premissa. Ele diz o seguinte: o homem é, por natureza, homo religiosus, ou o homem é, por natureza, religioso. Então, quando ele fala religioso, ele está falando de uma espiritualidade nata do ser humano. O homem busca a transcendência. Ele busca algo que o transcende, que não explica a realidade da qual ele vive. E o Freud, ele não vai concordar muito com essas abordagens, e aí vai ter a separação. E quanto mais o Jung pesquisa cultura, e depois ele vai viajar para a África e para a Índia, mais ele vai perceber o impacto da religião e como essa religião pode sim ajudar a pessoa na sua autodescoberta e na sua cura. Claro, quando a gente fala em pode ajudar, nós temos que analisar luz e sombra, né? Porque dentro da psicologia analítica, ou seja, dentro da psicologia junguiana, tudo tem dois lados. Quando a gente fala de luz, nós também estamos falando de algo que eu desconheço dessa luz, que é a sombra. E então, quando a gente fala que a religião pode ajudar, sim, ela pode, mas ela também pode prejudicar. E aí, com base nessa questão do sagrado, existe até pesquisadores antropológicos, como, por exemplo, Mircea Eliade, muita gente fala Mircea Eliade, né, mas é Mircea. Ele vai utilizar os fundamentos, o Claude Lévi-Strauss também, ele vai pegar alguns fundamentos do Jung nessa questão antropológica, porque o Jung ele se aproxima muito de uma visão antropológica, não somente a psicológica. Né? E aí eles vão começar a criar, a desenvolver, vamos chamar assim, teorias sociológicas com base na Jungiana, como, por exemplo, a função do sagrado, né, do Mircea Eliade. O sagrado, ele está... E quando a pessoa perde o sagrado, ela perde talvez o leitmotiv, ela perde o que é mais de essencial daquela vida. E quando eu estou falando de sagrado, eu estou me referindo a o que é sagrado para você. O que é sagrado para você? Estamos falando no aspecto psicológico, né? Assim, a fé, a autoconfiança, ela é muito importante, mas nós não estamos falando de uma determinada doutrina. Nós estamos falando de que você tenha algo que a mobilize. Entende o que eu quero dizer? Sim. E aí o Jung vai pesquisar essas forças que possuem uma determinada sociedade e possuem o ser humano. E é aí que a gente começa a desmistificar. Chegamos. Chegamos a uma coisa interessante, porque o arquétipo, né, muita gente fala assim, eu vou acionar o arquétipo, por exemplo, de Afrodite, ou o arquétipo de Iemanjá, porque lembre-se, se para Jung o homem é o homo religiosus, os arquétipos eles vêm lá da história humana, lá de trás, com base na mitologia e com base na formação religiosa do homem, né? Então, eu vou acionar o arquétipo de Iemanjá? Bom, tecnicamente falando, nós temos um problema aí. Ninguém aciona o arquétipo de Iemanjá. Ao contrário, eu sou possuído por essa força. Ou eu sou, ou eu não sou. O que acontece é que muitas vezes eu posso sim estudar um determinado arquétipo, por exemplo, um arquétipo, a gente estava falando ainda há pouco sobre Afrodite, a deusa da beleza, a deusa da sedução, né? A deusa que seduz, né? Da Grécia Antiga, ela é a deusa da beleza, mas ela também é a deusa do sexo. Então, o seu lado sombrio é aquela deusa que faz muito sexo, né? Então, ela pode se tornar um arquétipo da promiscuidade. Pode. Não estou falando do desequilíbrio. Exatamente. Mas o que seria o arquétipo mesmo, essa visão, né? Porque tem vamos colocar a etimologia da palavra. O que está por trás desse arquétipo que a gente está falando? Linda a sua pergunta. Gente, eu falo muito rápido porque eu me empolgo, tá? Então vocês me corte aqui porque eu me empolgo. Eu gosto tanto desse assunto. Bom, arquétipo. Quem, na realidade, usou esses termos foi Platão. Platão, há muito tempo atrás, né? Nós estamos falando já na época pré-cristã, ele usa esse conceito arquetípico para dizer que há forças no plano das ideias que são padrões. E esses padrões representam uma realidade maior que vai além desta realidade. Bom,
Platão falou isso no aspecto filosófico, metafísico, espiritual, tá? Aí vem Jung, tiveram outros pensadores depois, e Jung, em aproximadamente 1910, vai lá, vamos colocar aí essa data, mas é um pouco antes na realidade, tá? Ele vai começar a usar esse termo no aspecto psicológico. Ele vai dizer que na função psicológica existem padrões de repetição. E que padrões que são herdados da sociedade, e esses padrões eles vêm lá de trás na primitividade. Então, se a gente pega, você falou, Bru, a questão da etimologia da palavra arquétipo, ela vem do grego, arqueus, que é primordial, que é primitivo, que é fonte, e tipos, que é a tipografia, que é o registro, que é a marca. Perfeito. Então, essa palavra ela vem do grego e significa a marca de um padrão ancestral. Eu estou fazendo uma tradução livre aqui. Sim, tá? por favor. Então, o arquétipo vem dessas forças. Então, os arqueus, aí vai ter depois dentro das correntes, se você vai pesquisar, hoje mudou bastante, né? Vai ter o mito dos arqueus, então você vai ver várias versões. Mas o arqueu em si, ele é um padrão de força primitiva, é uma força bruta. Primitiva, por que primitiva? Porque ela vem de lá de trás, não significa que ela é inferior. Quando a gente fala em primitivo, nós não estamos falando que ela é inferior ou que ela é... Não, nós estamos falando que ela vem lá do âmago, ela vem lá das profundezas, ela vem lá da fonte, na fonte histórica. O Jung localiza essa fonte histórica, lá atrás. Mas, dentro da psicologia, como que a gente trabalha na clínica? A gente vai buscar essa fonte não somente na sua ancestralidade, que também a gente faz, mas também dentro de você. Ou seja, qual é a sua fonte? O que te mobiliza? Quais são os arquétipos mais interiores que estão aí em você? Né? Vamos descobrir esses arquétipos. Que arquétipo? E que depois nós vamos, dentro desses arquétipos mais interiores, essas forças mais interiores, nós podemos falar como o Joseph Campbell vai falar, porque ele era da época do Jung, ele vai falar num mito pessoal. Ou seja, o Jung também vai se questionar. Ele vai falar assim, qual é o mito pessoal que eu vivo? Porque todos nós vivemos um mito. A nossa família vive um mito. E da onde você nasce, você tem um mito. Qual é esse mito pessoal? E aí tem a questão do arquétipo. Por quê? Porque o arquétipo é aquilo que você é em essência, é como você é. Então é sua personalidade, sua alma, seu jeito de ser, suas crenças, tudo isso está dentro do seu arquétipo. Mas nós não podemos falar que eu aciono esse arquétipo. Esse arquétipo me possui. Entende? E é o que a gente mais vê por aí, né? De você acione o arquétipo da sereia, acione o arquétipo da Cleópatra, do herói, da Cleópatra. Tem até um curso da Cleópatra, aciona o arquétipo. Então, primeiro que Cleópatra, gente, não é arquétipo. Para nós junguianos, não é. Desmistificando já. Não é, porque Cleópatra foi um ser humano. Então, quando a gente fala em arquétipo, nós estamos falando em forças divinas. Olha a diferença. Olha aí. A Cleópatra foi, sim, a manifestação de um arquétipo. Mas ela não é o arquétipo. É a mesma coisa assim, ó, o Márcio não é um arquétipo, ok? Mas o Márcio possui arquétipos. Então, a Cleópatra, Júlio César, Marco Antônio, eles possuíam arquétipos porque os arquétipos são esse padrão, né, que eu herdo de uma primitividade. Tá. O Jung vai falar isso, a criança ela não nasce uma tábula rasa. Freud, alguns pensadores vão falar assim, a criança nasce uma tábula rasa, vazio, e a sociedade faz dela o que quiser. O Jung vai dizer, não é bem isso. Não é mesmo. Né? O Jung vai dizer, Concordo não é isso. Plenamente. Ao contrário, né? Ele fala que é cheio e a gente vai tirando dessa essência, né? Seria um bom pensamento esse, né? Vai esculpindo, né? Entendi o que você quis dizer e concordo. Em vez de ser o vazio, na verdade ele é preenchido, mas a sociedade vai dando forma para esse... Sim, sem dúvida alguma que somos impactados pelo meio, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma que o meio nos forma também, mas não é só isso. Né? Então a criança ela já vem com um temperamento, né? E esse temperamento é arquetípico. Sim. Por isso que o Jung, ele não necessariamente, mas a gente pode retomar sim a infância para descobrir os seus padrões arquetípicos, mas não necessariamente eu preciso. Eu posso trabalhar com você agora.
né? Para saber como você era quando era criança. O que você sonhava? Porque ali tá as manifestações já do seu arquétipo. Esse arquétipo, ele muda no decorrer da vida? O ideal seria ter um câmbio, ter vários padrões arquetípicos, né? Mas ele mudar, a gente tem que tomar cuidado com essa fala, mudar, porque o que você entende por mudar? Porque na realidade provavelmente ele já estava em mim, ele só foi constelado, porque o Jung vai usar essa palavra, né? O Jung vai usar muito essa palavra, constelar o arquétipo, ou seja, constelar o arquétipo, constelar o complexo. Então ele já estava em mim e eu constelo. O que é constelar? Ele vai buscar o termo das estelas, ou seja, constelar é as estrelas. Então nós somos formados por uma miríade de estrelas arquetípicas e na hora em que uma que se manifesta, ela é constelada, ela vem para fora. Então aí vem o termo constelar que o Jung utilizou, né? E várias vezes. Então ele falava do arquétipo constelado ou do complexo. Por quê? Porque todo arquétipo, ele não é uma força só. Eles são várias forças. Quando a gente fala de Afrodite, nós estamos falando da beleza, nós estamos falando da sedução, nós estamos falando da estética, nós estamos falando do sexo, nós estamos falando de algo que convoca o ser humano a olhar para, porque a beleza atrai. Então, você está vendo várias forças ali? Então, o arquétipo, ele é muito próximo desses complexos. O que são esses complexos? Um conjunto de ideias, ou valores, ou crenças, ou pensamentos que giram em torno de um mesmo assunto. Então, por exemplo, você tem um pai. Então, você tem um complexo paterno. Você tem uma mãe. Você tem um complexo materno, porque você já experimentou com a sua mãe o que é. Então, se você experimentou o que é a mãe e o que é o pai, você tem um complexo. A gente não fala assim, ó, eu não posso olhar para Simone e falar assim, Simone, você tem um complexo, sei lá, materno. Eu vou estar chovendo no molhado, porque eu sei que ela tem. Por quê? Porque nós passamos nós somos filhos de uma mãe. Então, eu tenho um complexo materno. Entendeu? Então, para nós, quando a gente fala assim, você tem um complexo de inferioridade. Claro que eu tenho um complexo de inferioridade. Em algum momento na minha vida, eu me senti inferior. Então, isso não significa nada para nós. Agora, quando o complexo ele é acionado, aí sim, por exemplo, ele é constelado, aí sim. De repente eu começo a chorar aqui agora, por exemplo, porque você falou uma coisa e me mobilizou. Me mobilizou, me entristeceu, eu lembrei de traumas, estou constelando um complexo. Entendeu? E provavelmente esses complexos estão ligados aos padrões arquetípicos que eu já possuo. Então, olha que interessante. O arquétipo, ele é universal. Então, o arquétipo é universal. Nós falamos de beleza, nós falamos, por exemplo, de um arquétipo da feiticeira, né, ou da caçadora, da aventureira, Diana. Nós podemos falar, aqui nos arquétipos femininos, né? Mas nós podemos falar de um Zeus. Mas Márcio, você está só falando da mitologia grega. Não, eu estou pegando a mitologia grega como referência, porque é onde eu me especializei mais, mas nós poderíamos ir para a Afro, a Iorubá, qualquer uma, porque elas se cruzam, ok? Então, quando eu falo de uma mãe, eu posso estar falando de uma Iemanjá, né? Ou uma Nanã, ou eu posso estar falando de uma Kali, uma mãe destruidora lá na Índia, ou não, uma Lakshmi, uma mãe mais fertilizante, próspera. Sim. Tudo isso é arquétipo, ok? Para o Jung. Então, quando a gente fala dessas deusas, quando a gente analisa a mitologia e as deusas, é para saber qual é a deusa que te possui. Ou qual o deus que te possui. Por isso que é importante. O Deus te possui. Essa colocação já... Agora, eu posso estudar outros arquétipos. Vamos imaginar que eu não tenha esta coisa dessa mística que te assalta, né, Bruno? Assim, essa meio Diana, você assim. Eu não tenho. Então eu posso estudar como é esse arquétipo dessa Diana, como que é essa caçadora, como é essa mulher que vai para frente, que vai para cima, que se impõe, que fala. Porque eu não sou assim. Então eu vou estudar e aí não significa que eu vou acionar. Porque o Jung, várias vezes ele falava isso. Eu posso orar muito para Deus, mas não significa que Deus vai interceder.
Né? Então é a mesma coisa para o arquétipo. Eu posso me dedicar ao máximo para ser uma Diana como você. Pode ser que eu consiga dar alguns passos, mas pode ser que eu não consiga. Então, acionar um arquétipo é uma presunção que para nós junguianos, na primeira... eu quero acionar. Desculpa, você não vai acionar nada, você vai acionar você. Então o trabalho é de descoberta, porque cada um de nós, agora é a Márcio falando e não o Jung, cada um de nós tem uma varinha mágica. A sua varinha mágica é diferente da minha, que é diferente da sua. A minha pode ser parecida com a de alguém, pode ser parecida, mas ainda assim ela é pessoal. E a cada varinha mágica ela tem um poder, um talento, uma força. E essa é a descoberta, né, do Jung. Ou seja, qual é o arquétipo e o que eu posso tirar melhor do seu arquétipo? Do meu. Né? Como eu faço para descobrir, constelar essas forças? E quando a gente fala de complexos, a gente está falando dessas ideias, desses valores, dessas crenças. Por exemplo, a gente fala a língua portuguesa. Então, nós temos o complexo da língua portuguesa, ou seja, só falamos o português. E com ela vem algum monte de valores que estão implícitos no meu inconsciente, que eu não percebo, mas está implícito, porque é uma linguagem. Entenderam o que eu quis dizer? Que remete à cultura dessa Que remete à cultura, perfeito. À cultura local, à cultura regional, à cultura da sua família. Por exemplo, porque cada família ela tem uma linguagem diferente. De onde vem a sua família? Por exemplo, eu vou falar por mim, né? Eu falo por mim. A minha família é uma família de origem espanhola. Então, ela vem com uma cultura influenciada de espanhola. Então, a linguagem era diferente também dentro de casa. Então, há uma mistura de português com espanhol. O brasileiro é mais complicado, porque assim é uma mistura. Exato, essa salada faz parte, né, do ser brasileiro. Do ser brasileiro e que é arquetípico. Mas aí de repente você vai para a minha família e fala assim, mas Márcio, eu quero ser como a sua família. Pois é, você... né? Não dá, porque cada um tem a alegria e a dor. E olha que outra coisa interessante, quando a gente fala de arquétipos, associado a arquétipos, eu tô falando demais, gente? Não, pelo amor de Deus, me corta. Não, tá incrível, nós estamos hipnotizados. Ó, quando a gente fala em Jung, né, quando a gente está falando em psicologia analítica ou a psicologia junguiana, nós estamos falando de premissas, ou seja, quais as premissas que ele trabalha. Pathos, por exemplo. Pathos é um termo grego que significa sofrimento e amor, ou seja, pathos Christi. Né, o sofrimento do Cristo, a paixão de Cristo. Pathos é paixão. Então, quando a gente, se você é um analista junguiano, você vai trabalhar com pathos. Ou seja, você vai trabalhar com amor e com a dor. E não dá para separar. Por isso que a gente estava conversando há um pouco atrás e falava assim, olha, para o Jung não dá para eu exorcizar o mal de você. O seu arquétipo, de repente você tem um arquétipo de uma mãe, uma Kali, uma mãe destruidora, vamos lá, indiana, né? Aquele arquétipo da deusa indiana, a mãe que é a mãe do renascimento, a deusa do renascimento, a deusa da morte, né? A Kali. Então ela é uma mãe destruidora, ela é um arquétipo. Ok, eu tenho e de repente eu quero mudar isso tão rapidamente. Não, primeiro eu tenho que integrar. E o que é integrar? É tomar consciência daquilo que sou. Quanto mais eu projeto no outro, você é isso, você é aquilo outro, mais eu me afasto de mim mesmo, porque eu não estou enxergando o que eu sou. E a projeção é uma coisa clara, principalmente na terapia de casal, né? Sempre a culpa é do outro. Sempre a culpa é do outro. Mas não só na terapia de casal. Quando vem na terapia individual, a mesma coisa. Sempre o outro. Mas e o outro em mim? Eu brinco que se apontar, né? Quando a gente aponta assim, a gente dá um pra cima, um pro outro e 3 pra gente. Exato. Fica por 3 esse apontamento. Exatamente. E é esse olhar para dentro, né? Pathos. Porque a nossa vida, ela é uma vida de sofrimento, mas também é uma vida de prazer. Então a gente trabalha com o prazer, não é afastando o prazer, mas é fazendo com que aquela pessoa saiba lidar com o sofrimento na hora em que ele aparecer, porque ele vai aparecer. Em algum momento da sua vida você vai entrar num cenário de deserto. Em algum momento da sua vida você vai entrar num cenário fúnebre, ou num cenário de guerra, ou num cenário de batalha.
Você vai passar, a alma humana é uma jornada, o Jung vai dizer isso. A alma humana é uma jornada. E essa jornada vai visitar cenários. Tem hora que você vai visitar cenários de cascatas, paradisíacos, né? Com pessoas lindas. E tem hora que você vai visitar cenários dolorosos, espinhentos. Não muito agradáveis. Não muito agradáveis, escuros, sombrios, úmidos. Qual é o cenário da sua vida? E isso tem tudo a ver com um arquétipo. Então você vai ver que, por exemplo, há crianças que mais tarde você vai perceber, há pessoas, né, eu quero dizer, seres humanos, que elas visitaram somente um tipo de cenário. Ou seja, só o cenário da dor, do sofrimento, porque talvez, aqui é uma pergunta, não conseguiu ressignificar a vida? Não sei. Porque o trabalho da psicologia analítica é ressignificar, é dar sentido para a sua vida. Porque sem sentido, o próprio Jung vai dizer, se a sua vida não tem sentido, você está morto. E aí a gente tem que trabalhar esse ressentir a vida, ressentir cada momento. E há determinados arquétipos que para o analista é difícil porque o primeiro vai ter que acolher aquele arquétipo, vai ter que integrar aquele arquétipo. Imagina, vou dar um exemplo aqui, para vocês entenderem, usando a mitologia para ficar um pouco claro. Existe um deus na mitologia grega que se chama Hades. Ele é irmão de Zeus, ele é irmão de Deméter, ele é irmão de Afrodite, né? Ele é irmão ele é irmão de Poseidon, tá? Ele é irmão, só que ele é Hades. Ele mora lá, vamos chamar assim, no Hades, que para nós seria o inferno, vamos chamar assim. E esse cara, eu posso falar, ele é o cão chupando manga, vamos dizer assim, né? Porque ele sai das suas profundezas e rapta uma donzela inocente que é Coré, que depois vai virar Perséfone, né? Então, ó, peraí, um cara rapta uma mulher. O que significa esse mito? Ele rapta uma pessoa inocente e leva para as profundezas. E ele dá 3 sementinhas de romã, sabendo-se que qualquer pessoa que comesse romã nos infernos nunca mais poderia sair. E ela come. E aí ela vira Perséfone, ou seja, ele tira a inocência. Então, o arquétipo de Hades, ele é um arquétipo, raptor. Então, há pessoas que vocês podem perceber são pessoas, entre aspas, como a gente vai chamar, do mal, né? Não sei, não poderia usar esse termo aqui, mas eu estou usando só para classificar. Para ficar mais acessível. Para ficar acessível. Então, pessoas que já têm uma mente mais adoecida ou não, uma mente egoísta, uma mente manipuladora, enfim, né? Mas dentro desse próprio arquétipo, a gente ainda tenta trazer luz. Tá. Mesmo dentro desse arquétipo. Então, talvez se a gente fosse pegar pelo DSM, que é o manual das psicopatologias psiquiátricas, a gente talvez poderia, aqui é uma construção minha aqui, mas poderia falar que o Hades sofria de algum tipo de psicopatia? Poderia. Por que não? Poderia. Né? Mas qual Deus que não vai ter uma psicopatia? Zeus era o garanhão. Né? Então a gente usa a mitologia para buscar arquétipos. E lembrando, o que são então esses arquétipos? Forças primordiais que me assaltam e que ela vem constelada com muitas outras forças paralelas. São traços de personalidades? Acabam virando traços de personalidade, traços de ser, traços de enxergar o mundo, visão de mundo. Mas seria um arquétipo em suas variações. Nós podemos ter um arquétipo em variações, nós podemos ter vários arquétipos. Um único ser. Em um único ser, nós podemos. Cada momento da vida dele vai constelando. Uma parte. O termo técnico é constelar. Aquela força. Entendi. Em determinadas situações, ele vai se colocar, se constelando. Ele vai se constelando. E aí ele se coloca nessas duas faces dele, numa face luminosa e numa fase não luminosa, para que dentro dessa experiência você também consiga contribuir com esse arquétipo, vamos colocar assim. De uma certa forma, para você não ser possuído. Veja, havia uma tradição na Grécia Antiga que é o seguinte: você pode ser possuído pelo Deus, qualquer que seja o seu Deus, do nascer do sol ao sol poente.
Então, por exemplo, vamos imaginar o arquétipo de Dioniso, que é Baco, que é o arquétipo do teatro, das festas, da bebida, do vinho, das festividades, né? Da alegria social, tal. Então, tá, e se eu tô nesse arquétipo, nessa força, das 6 da manhã, 6 da manhã não, ao nascer do sol ao sol poente, e depois eu consigo ser uma outra força, então esse arquétipo não me possui. Então, ok. Agora, se ele vai para a noite, significa que eu estou possuído. E aí essa pessoa era vitimizada socialmente, ela não era bem vista. Era o louco, era aquela pessoa possuída. Ou seja, eu posso lutar, se eu tenho o arquétipo de Áries, que é o guerreiro, o batalhador, aquele homem ou aquela mulher que é briguenta, ou briguento, muito briguento, explosivo, é calmo, e de repente explode, tá? Então, o arquétipo de Áries é esse. O arquétipo de Áries é essa pessoa que precisa de combate. Pode estar tudo bem na vida dela, mas até tudo bem até daqui a pouco, porque daqui a pouco ela vai combater. Então, se ela combate durante um período, ok, mas depois se ela passa a ser muito combativa, significa que ela foi possuída por esse arquétipo. E aí, qual o problema de ser possuído por um arquétipo? Junto com ele vem a sombra, que é outro arquétipo. O Jung vai dizer, todos nós temos sombra. Sim. Então, para o ponto de vista da psicologia analítica, estou reforçando, o Márcio tem sombra, você tem sombra, o Papa tem sombra. Sim. E esta sombra, porque ela é arquetípica, ou seja, ela é universal, ela tem que ser integrada. E integrada, nesse caso, você diz da gente tomar conhecimento. Conhecimento, consciência e, muitas vezes, perceber as motivações por trás das suas falas, dos seus desejos. Vou dar um exemplo. Eu quero, por exemplo, a pessoa pode dizer assim, eu quero um marido, quero me casar. Mas ela não fala por que ela quer se casar. Dentro dela, ela quer se casar talvez porque ela queira, eu ser bem-sucedida e ela quer alguém que a banque. Estou dando um exemplo, mas isso não está consciente dela, ok? Então ela se casa. Só que ela vai ser feliz? Não, porque ela não estava sabendo quais eram as suas verdadeiras motivações. Ela foi imobilizada por uma sombra. Então, sombra por quê? Porque não estava consciente. É a ausência dessa... A ausência da consciência. E para Jung, a ausência de consciência é falta de luz. A luz significa consciência. É que aí vem o termo da iluminação. Que é quando a pessoa exato. se ilumina é quando ela tem consciência de todas as Daquilo... sombras. Não quer dizer que ela não tem sombra. Bingo! Ela integrou a sombra. Ela reconheceu, ela acolheu, percebeu, né? acolheu, e ela vai carregar essa sombra com ela. Sim. Ela vai carregar numa cruz, ou seja, num sofrimento, porque muitas vezes ela vai ter que lutar com isso e ressignificar isso. Então não é tão simples assim, eu afasto a minha sombra com o exorcismo. Na psicologia analítica, a gente não consegue. Porque o grande movimento da sombra, né, quando a gente tem consciência da nossa sombra, que cada um tem, né, no seu íntimo, né, essa sombra que muitas vezes não é agradável. E muitas vezes a gente precisa, em vez de negar, de afastar e de exorcizar, a gente precisa realmente mergulhar nela, tomar consciência de cada ponto e aí sim integrar. Eu acho que aí esse movimento é o que vai te iluminar. Olha que junguiana que você tá. Olha que junguiana. Por quê? Olha, eu não tinha falado isso. Eu passei na pele. Porque eu falo da minha experiência. Porque isso é maravilhoso. Porque o que você está falando, o Jung vai chamar um processo, né? No processo dele, ele vai falar que, né, nós, em todo o processo da caminhada, da jornada da alma, vai acontecer em vários momentos o que ele chama de enantiodromia. O que é isso? O branco se torna preto e o preto se torna branco. Veio o símbolo do yin yang. Isso, ele usa esse símbolo. Porque é um complemento. Exato, ele usa esse símbolo, inclusive. Esse aí, esse mesmo. Ele usa esse. Por quê? Jung vai ter uma fala que é do Jung, gente. Não é do Márcio, é do Jung. O Jung vai falar assim.
o abusado tende a virar abusador. Uhum. Por quê? Por conta da enantiodromia. Ou seja, ele foi assaltado por uma força e por mais que ele negue, se ele não integrou, esta força vai vir e vai cobrar o seu preço. Ela vai voltar. Uhum. Entendeu? E isso é enantiodromia. O que era vítima se torna agressor. E o que era agressor se torna vítima. Olha a importância de olhar para essas sombras para que elas não devorem, né? Sim, a nós mesmos. sim. E aí é que tá, pegando esse gancho, né, que você está falando, né? A gente está falando de arquétipos, isso tem tudo a ver. Quanto mais eu vitimizo a mim mesmo, onde está o agressor? Para Jung, a busca do analista é justamente no seu lado oposto. Então, quando você chega para mim, eu vou trabalhar com você com aquilo que você está negando. Ou seja, você está fazendo afirmações e eu vou te provocar para ver as afirmações contrárias àquilo que você está falando. Porque existe. O contrário está dentro de você. É o profundo, né? É o profundo. É a força que está movimentando. É. E aí ela fica se escondendo. Exato. Nessas máscaras que o Jung vai chamar de personas. Que aí não é o arquétipo, é essa essência. O arquétipo é essa força. E aí tem a persona que tá Que é ali. como eu reajo para o mundo. Uhum. A persona é minha máscara social. Sim. Né? A persona é minha máscara social. Então, o Márcio é filho. Então, ele tem uma persona como filho. Com a minha mãe, eu me relaciono de uma forma diferente. Com a minha mãe e com o meu pai. O Márcio é professor. Então, na sala de aula, eu tenho uma persona. Enquanto analista, eu estou ali sentado numa posição em onde eu procuro estar na posição de analista. Então, ali são personas. Né? Uhum. E essas personas é como eu me relaciono com o ambiente. Só que dentro dessas personas tem essas pulsões dessas forças. Uhum. Porque acho que vem disso também essa confusão, não sei, mas eu vou ativar o arquétipo. Na verdade, você está ativando uma personalidade aqui, ó. Perfeito, né? que você criou, talvez. Só que aí a pessoa trocou ali a ideia de Sim. você ativar, porque você vai ativar a persona, aquilo que você quer que as pessoas, como as pessoas te enxerguem enxerguem. no mundo. Sim. Só que você pode ser visto de uma outra forma por sua inteireza, né? O Jung vai usar assim, entre ser bom e ser inteiro, eu escolho ser inteiro. Ele não fazia questão de nenhuma de ser bom, é ser inteiro, que é essa coisa da integridade. Sim. Ou seja, eu tenho que ser inteiro, ser íntegro. E íntegro é inteiro. Eu tenho que reconhecer essa integridade. O Yang. Isso, ali fazendo. isso, exatamente. E aí, o Yin Yang, ele é aquele círculo, Aquele né? círculo. Eu já vi ele posicionado assim, nesse momento descoberto, e quando a luz domina essa sombra, né? Que aí a sombra fica embaixo e a luz em cima. Mas você vai ver que... Não, a sombra ainda está pré-existente dentro do símbolo. Do ponto de vista da psicologia analítica, sim. E você vai ver que dentro do branco tem um pontinho negro. Sim. Que ali significa o quê? Aquele pontinho está em algum lugar disperso ali no branco, não necessariamente ali naquele centro, mas ele está em algum lugar oculto que ele vai se manifestar. Ele existe. Tipo, é aquela roda, aquela espiral. Aí eu venci uma das minhas sombras, eu vou conhecer um outro, uma outra forma, vai constelar um novo. Enquanto você viver, você vai ter sombras. Sim. Enquanto você viver. E aí o exercício não é porque também me lembra aquela positividade tóxica, né? Que acaba sendo gerado quando você renega esse seu lado sombra. Uhum. Então, e aí quando vem engole, né? Porque aí a sombra é aquilo que você falou. Ela te engole. Assim. Ela te engole. Você está triste? Você está triste. Sim. Quer falar sobre a tristeza? E é isso o que acontece, né? A escuta analítica é isso. A pessoa, quando ela chega para você, muitas vezes, ela não quer falar nada. Ela só quer aquele momento de silêncio. Quantas vezes no consultório eu tive que só escutar o silêncio? E cada silêncio é um silêncio diferente. Entende? Para que aquela pessoa metabolize, aquela pessoa entenda, aquela pessoa sinta a dor. O que eu vou falar para uma mãe, gente, sinceramente, o que eu vou falar para uma mãe que acabou de perder um filho? Não existe o que dizer, não existe. O máximo que eu posso ali é acolher aquela mãe e falar, meu Deus, que dor, é um arrancamento. Então, esse lugar, né, aí ela foi possuída, por exemplo, vou pegar esse exemplo que me veio agora falando, né, do arquétipo. Uma mãe que perdeu um filho, ou alguém que perdeu alguma coisa, ela foi raptada por Hades. Ela está no Hades, ela está no inferno.
Sim. E muitas vezes essa pessoa, ela foi tão raptada por esse Hades, né, naquele momento de escuro, que além do Hades, ela vai visitar uma outra região trevosa, que é o Tártaro, que é as condenações, ou seja, as fúrias. As fúrias habitam o Tártaro. As Eríneas é uma outra personagem da mitologia grega, que elas habitam o Tártaro. Né? Esse Tártaro, o que é isso? Habitam ali uma força, um arquétipo feminino de condenação, ou seja, vozes que condenam. A culpa é sua, você fez isso, você errou, bem feito. Uhum. Então, essa pessoa aqui, Freud chamaria isso de neurose, tá bom? Para nós, a gente pode chamar de neurose, mas não precisamos dar esse nome. Mas eu sei que ela está no Tártaro. Quando ela está ali falando para mim, a culpa foi minha, eu não devia ter feito isso, ou não, aí, no fundo eu me sinto culpada, mas por que você está se sentindo culpada? Uhum. Ela está no Tártaro. E existe, você está falando desse exemplo e eu estou vendo uma amiga minha que ela está no Tártaro e já faz algum tempo. Né? E existe uma forma dela ser resgatada? Existe uma forma da gente tentar resgatá-la. A gente nunca afirma, vou resgatar. Né? A gente não tem esse poder. Né? Mas a gente pode ir com exércitos. Nós temos ferramentas, como, por exemplo, da voz. O que você sente? Primeiro de tudo, a gente tem que trabalhar com uma coisa que se chama clarificar. O que é clarificar? Você sabe o que você está sentindo? A maioria das pessoas não sabem. Uhum. Elas não sabem dar nome ao que elas estão sentindo. Sim. Elas têm vontade de chorar, elas estão com dor, elas estão com angústia, elas estão com tristeza, mas elas não sabem dar nome. Tá? Então ela não tem vocabulário emocional. E o analista junguiano, ele trabalha com a amplificação do vocabulário emocional, porque quanto mais eu sei dar nome, mais eu sei localizar o cenário que eu habito. Sim. Tá? E eu falo muito isso para os meus alunos e também, né, eu falo assim, né, muitas vezes, às vezes eu pergunto até para a pessoa, tá tudo bem, né? A gente acaba perguntando, tá tudo bem e tal, mas eu não pergunto muito isso, eu pergunto mais assim, o que te visitou essa semana? É a minha fala. Porque nós somos visitados. Sim. Né? Não é assim, eu acordo de manhã e vou falar assim, hoje meu dia vai ser ótimo e eu vou acordar feliz. Não, eu acordo, de repente tive um sonho, ou não, acordei mal, deprimido. Tá, quem me visitou? Puxa, Deméter me visitou no seu aspecto sombra. Estou muito triste. Por quê? Não sei. Mas já estou localizando que estou triste. Uhum. Ou seja, você está colocando dentro do seu observador, observando e identificando e trazendo luz para essa sombra. É isso que você está falando. Então, ela perguntou, o que a gente faz com uma pessoa assim? Tentar clarificar, é isso. O que você sente? Tá, como é esse sentir? Me descreva. Às vezes a gente usa arte para isso, como pintura, mandalas, pinturas artísticas, às vezes a escrita, a dança, o corpo, o canto. Legal. Ou não, a fala. Uhum. Né? Então, a pessoa vai... Porque ela vai simbolizando. Quando ela fala assim para você, a pessoa tá mal, que nem você falou, né? Tem uma amiga que está sempre nesse Tártaro, sempre se condenando e tal. Então, quando a pessoa ela fala assim para você, Simone, olha, eu tô num lugar como se eu... Aqui é um exemplo que eu tô dando, tá? Um exemplo. Eu tô num lugar que eu me sinto como se eu estivesse num tribunal. E as pessoas estão me julgando, tá vendo? Aquelas pessoas estão me julgando. Opa, se ela falou isso, eu já fico feliz. Ela está conseguindo simbolizar. Ela está conseguindo simbolizar, ela está conseguindo dizer, eu estou me sentindo julgada por mim mesma, pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha família, pela sociedade, mas ela já está se localizando, ela está falando, eu estou me sentindo num tribunal, como se eu tivesse cometido. Quantas vezes uma pessoa chega para mim e fala, eu me sinto como se eu tivesse cometido um grande crime. E qual foi o crime que você cometeu? Eu não sei, mas eu me sinto. Então, isso já é o primeiro passo. A pessoa conseguir clarificar, a gente chama isso de nomear, dar nome àquilo que a visita. Quem bateu na sua porta da sua alma? Quem está aí? Vamos dar nome para essa pessoa? Vamos batizá-la? Vamos batizar essa pessoa? Vamos batizar essa força? Essa força se chama depressão? Essa força se chama raiva? Essa força se chama medo? E vamos ser mais específico, medo do quê?
Depressão por quê? Pra quê? Para quê? Porque para o Jung, tudo tem um para quê. A gente não busca não necessariamente a causa, mas sim a finalidade. Se você entrou numa depressão, tem um aprendizado que vai te levar em algum lugar. Se você está numa fúria, um aprendizado que vai te levar em algum lugar. E a gente trabalha nesse sentido, daqui para frente. E aí você coloca significado dentro dessa experiência. Perfeito. Né? Perfeito. Para quê? O que eu posso fazer com essa força? É a hora que você... Porque aí a hora que você reconhece, é a hora que você Por isso coloca. que eu falo, o arquétipo, ele nos assalta. O arquétipo das fúrias ou das eríneas, que é essa, né, essa condenação, essa crítica, essa condenação do inferno, que as pessoas falam assim, quando você morrer, você vai ficar no inferno porque você cometeu... Não, o inferno você já está vivendo. Para a psicologia analítica, o inferno já está aqui, na sua psique. Porque você vai entrar em algum momento em alguns cenários. E é por isso que a gente trabalha com a simbolização, com as imagens, né? Para nós tudo é imagem, a gente trabalha com sonhos. Por quê? A pessoa ela pode mentir para mim, mas os sonhos não mentem. E o analista, ele trabalha com isso para saber como que é o seu sonho, o que você sonhou. Porque naquele sonho eu vou ver o que está te visitando. Porque aí você vai conseguir fazer uma leitura do inconsciente. Exato. E aí quem é que está visitando? O arquétipo. Qual arquétipo? Não sei, é o do sequestrador, é da depressão, que Deméter teve uma filha raptada que foi Corê, e aí ela era a deusa da fertilidade, do trigo, da fecundidade, e ela era que servia os manjares, ela que fazia comida para os deuses, e de repente quando a filha foi sequestrada, ela entra em depressão, e todos os humanos começaram a morrer porque morreram de fome. Então quer dizer, uma depressão causa morte. E morte não só da pessoa, mas de todos ao seu redor. E a gente estava falando, né, a questão do ambiente. O ambiente sim nos afeta, mas não é ele quem faz eu ser aquilo que sou. O Jung vai dizer isso. São as minhas escolhas, como eu reajo àquilo que acontece, é que vai forçar a ser o que eu sou. E Deméter, ela entra em depressão, então fica tudo escuro. Então nós estamos falando de forças que já foram identificadas na humanidade. E quando a gente fala assim, vou acionar o arquétipo de Cleópatra. Primeiro, Cleópatra não é um arquétipo, ela foi um ser humano. Para ser arquétipo, tem que ser divino, tem que ser uma força primordial. Então, e essa força primordial, ela nos assalta, ela nos vem, ela nos visita como um bandido que entra na sua casa. Agora eu posso estudar... Não pede licença. Não pede licença, é isso. Muito bom o que você disse. Ela vem. A tristeza, quando ela vem, ela vem. A alegria, quando ela vem, ela vem. Sim. Né? O prazer, quando ele vem, ele vem. Só que aí a gente tem ferramentas, sim, para trabalhar. Por exemplo, eu não tenho determinados arquétipos, eu posso estudar determinados arquétipos para ver. E qual a importância desses arquétipos? É a pergunta que vocês me fizeram. A importância, ela é bárbara, porque eu me descubro. Eu não sei que eu tenho essas forças. E aí, de repente, se eu tenho essa força, significa que o outro localiza em mim essa força. Ele percebe. E é por isso que eu disse para você que as empresas muitas vezes utilizam o MBTI, que é o Myers-Briggs, que é um teste com base na teoria junguiana, né, para identificar traços de personalidade. Essa pessoa é mais agressiva? Ela é mais Áries? Ela é mais chorosa? Ela tende a se deprimir? Ela é mais inocente? Ela é julgadora, ela é crítica, entende? E aí nós vamos ver os arquétipos que mais imperaram, né? E aí a gente tem grandes dois arquétipos junguianos, que é o masculino e o feminino. E o Jung vai dizer a grande mãe e o grande pai. Esses são os arquétipos base. Eu já vi dizer aí, né? Já vi na internet, os 12 arquétipos junguianos. Desculpe. Existem muito mais do que isso, e o Jung não diz que são 12, mesmo porque é uma infinidade, tá? A pessoa confundiu a teoria dos mitos do Joseph Campbell, que é a jornada do herói, que são 12 passos, com os 12 arquétipos. Então, mas tudo bem, a gente fica quietinho. A gente desmistifica. Porque não... Ou seja, não são 12. Não são muito 12. Mais. Muito mais. E infinitos.
Ok? Agora, existem alguns que são básicos. Básicos que, né, como por exemplo, todo mundo tem um self, ou seja, esse ser inteiro que é inteligente e auto-organizador. Então, para Jung, nosso psiquismo é inteligente e auto-organizador. E não é o seu ego, porque o ego é outro arquétipo. Tá? O ego é esse eu falante agora, nós estamos aqui conversando através dos nossos egos e das nossas personas, né? Mas por trás desse ego existe um eu que habita todo este ser. Isto ele chamou de self, que é o inteiro, tá bom? Aí ele tem o ego, que é um complexo de ego, ou seja, egos. Nós temos a sombra, que é outro, né? Outro arquétipo que ele vai dizer que todo mundo tem, que é o arquétipo que está oculto, né? E que normalmente, quando ele constela, ele vem na desgraceira, mas pode ter sombras positivas. Mas quando ele constela, normalmente ele vem na desgraceira. Mas pode vir coisas boas também aí. Nós temos, por exemplo, aí o arquétipo do grande pai ou da grande mãe, né? E dentro desses dois arquétipos básicos, o grande masculino e o grande feminino, nós vamos ter uma miríade de arquétipos. Então, por exemplo, no feminino, né, nós estamos da grande mãe. Só que quando a gente fala em grande mãe, é como se fosse uma estátua multifacetada. Essa grande mãe aqui não é a mãe boazinha, ela também é, mas ela pode ser a mãe má. A mãe egoísta, a mãe destruidora. Quantas mães a gente não tem aí que tem o arquétipo de Kali, que destrói a família inteira? Sim. E está dentro do arquétipo da grande mãe. Ok? Aquela mãe que é uma mãe, muitas vezes quase com traços de psicopatia, narcisista. E quando eu estou falando narcisista, eu estou falando no aspecto negativo, né? Porque para nós o narcisismo ele é estruturante, ou seja, todos nós somos narcisistas, para nós, ou seja, graças ao narcisismo que nós temos um eu, mas dentro da nomenclatura psiquiátrica, esse narcisismo já é patológico, ou seja, já é doentio. Então é uma pessoa que só pensa nela, só enxerga ela. Quantas mães, né? Sim. E quantos pais? Então, quando a gente fala do grande feminino, a gente está falando dessa deusa multifacetada. E aí essa deusa multifacetada, ela vem descendo. Então, a grande anciã, por exemplo, a mãe, né? A mãe é sábia. Está dentro da grande mãe. Que o Jung vai chamar de o velho sábio, no aspecto do masculino. Ele vai chamar o velho sábio. Então, todos nós podemos ter um arquétipo do velho sábio. E aí, no ponto de vista do feminino, Márcio, a anciã, a velha sábia. Todos nós temos. Né? Mas foi constelado? Não sei, pode ser que não. Pode ser que naquela pessoa foi constelada aquela mãe adoecida, aquela mãe destruidora. Entendem? Sim. Mas existe uma forma, por exemplo, não tem como a gente ativar um arquétipo que não é nosso em nós. Mas existe como, por exemplo, dentro do arquétipo que nós temos, ativar uma faceta dele em algum momento da nossa vida? Olha, o arquétipo, o Jung vai dizer isso. Os arquétipos, assim como os complexos nossos pessoais, os complexos são uma coisa mais pessoal e os arquétipos são universais, está no inconsciente coletivo, como ele vai chamar. Os arquétipos, eles são alinhados e conectados uns aos outros. Nunca, nada está sozinho, tá? Então, só que como eles se arranjam vai depender de você, tá? Então, vamos lá. E essa busca do nosso conhecimento, quais são os arquétipos que me constelam? Ele está alinhado com o quê? O meu grande pai ou minha grande mãe está alinhado com o quê? Com a mãe destruidora? Com a feiticeira? Com o velho sábio? Não. Com o aventureiro? Não. E aí esses arquétipos, eles podem sim estar associados um ao outro, e na hora em que eu constelo um, indiretamente ele passa a constelar o outro também. Isso pode acontecer. Mas aí é que está a beleza da coisa. É pessoal. O arquétipo é universal. Sim. Mas para você é de um jeito, para ela é de outro. Talvez ela tenha um arquétipo de Diana, dessa coisa, né, agressiva no sentido de caçar, vamos para cima, tal. E dessa Diana vai acionar um outro arquétipo, o arquétipo da sacerdotisa, da religiosa, da devocional. Que nós temos em todas as religiões. No caso do cristianismo, a Maria. Sim.
tá? Mas em você, a mesma Diana, vamos imaginar que você também tem essa Diana, não acione a Afrodite ou acione uma outra, ou um outro. Né? E como a gente observa esses arquétipos? Pelos padrões de comportamentos e de fala. Então o analista ele é treinado, ele estuda mitos. Isso que eu ia perguntar. Ele estuda mitos, então a escolha da sua roupa, o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, né? Já está mostrando como você é. E tudo bem. Eu quero que você seja isso, só que eu quero que você traga luz para isso. Porque quando a sombra te visitar, você vai falar, opa, o demônio bateu na minha porta. Eu convidei ele para entrar e sentamos no sofá para tomar um chá. O lugar melhor é o demônio estar perto de você. E não lá no quintal fazendo arruaça. Então, se você percebeu uma sombra visitando, uma fúria, uma raiva, uma coisa que te assalta, vamos lá. Vamos sentar para conversar. Respira e vamos entender o que está acontecendo. Vamos dar nome. Vamos batizar essa força. É quem, por quê e para quê. Exato. Eu tiraria, para ficar mais simples, eu tiraria o porquê. Sabe por quê? Nós não precisamos saber o porquê. As coisas acontecem, nós somos assaltados, tá? Então, eu perguntaria quem bate a minha porta e para quê? Porque no para quê, eu vou ver se eu vou dar aquilo ou se eu vou sublimar aquilo, como eu vou sublimar. Exato. E eu acho que o porquê é muito fácil te levar para o vitimismo. Ou a culpa é do outro. Porque ele também fez isso comigo, ou ela falou aquilo. Então eu não falaria o porquê, mas sim eu falaria quem e para quê. É mais direto, né? É mais direto. Aquele do porquê. Não, né? O que você sente? O que você está sentindo agora? Exato. Porque a causa você acaba mergulhando muito no processo. Exato. Então vamos lá, agora. O que é isso? O que está te visitando agora? Tá, então o que nós vamos fazer com isso? Vamos dar nome, né? Vamos batizar e vamos soltar essa criatura. Porque quanto mais você rumina, né? Porque vai ficar o arquétipo para muitas pessoas, o neurótico clássico, ele vai ruminar aquele, e ele é possuído, ele não solta mais. Exato. Não solta mais. E quanto mais você está ruminando, mais você está se prejudicando e prejudicando os outros. Eu me lembrei de uma frase nada a ver, né? Mas do Axis. O que é isso que eu faço com isso e como eu mudo isso? Né? Que quando você eu acho que tem a ver, né? Ali, tipo, né? Para quê? Olha que interessante, né? O que é isso, né? Você fez a pergunta. O que é isso que eu faço com isso e como eu mudo isso? A gente também pode pensar dessa forma como você está falando. O que é isso que eu estou sentindo, né? E como eu faço para mudar, ou para que isso me serve? Que força é essa que me habita? Né? Se eu estou no Tártaro, eu estou sendo condenado, então vamos dar nome. Eu estou sendo condenado por quem? Por mim? Pelo outro? E o que eu posso fazer com essa condenação? Que força é essa que está me fazendo, está me dando raiva? Está me dando medo? Está me dando o quê? O que eu vou fazer com isso? Isso. É o caminho que a gente faria. Né? E para isso a gente pode fazer as perguntas ou a gente pode fazer o trabalho da arte. E voltando, né? O arquétipo é uma coisa tão interessante, tão maravilhosa, que não existe um arquétipo bom e um arquétipo mau. Eu fiz essa rotulação aqui do Hades, mas se a gente tivesse na Grécia Antiga, o Hades ele é tão respeitado quanto os Zeus. É que nós, na convenção hoje, entre bem e mal, e essa é uma coisa muito interessante, né? O Jung vai falar sobre isso, ele vai falar sobre o Zeitgeist, o espírito de época. Zeitgeist significa espírito de época. Ou seja, a época dos meus avós não é a mesma época que eu habito. A época da Grécia Antiga não é a mesma agora. Então o bem e o mal, ele muda. O conceito de bem e mal, ele muda. Sim. Então, naquela época, Hades, tanto que os deuses entre si são todos irmãos e ninguém tem poder. Zeus vai negociar com Hades. Vem cá, irmão, você raptou aqui a filha da nossa irmã, filho. Vamos aí, né? Vamos conversar, porque nenhum tem jurisdição sobre o outro. Né? A mesma coisa com o complexo de vitimicidade, que é quando habita essa questão da orfandade, que é o Hefestos, ou Hefaisto para algumas pessoas. Né? A Hera ela fica invejosa, porque Zeus tem um monte de filhos aí com outras pessoas, ela fica invejosa e quer ter um nenê só dela. E ela chama lá uma feiticeira, a feiticeira faz ela
ela faz ela entrar em gestação, sem a ajuda de ninguém, e quando nasce um bebê coxo, nasce um bebê manco. Quando Zeus olha para aquilo, ele vai falar, primeiro, isso não é meu, porque jamais ia sair isso daí. Então há uma versão de que Zeus pega essa criança e joga do Monte Olimpo abaixo, e essa criança vai despencando ribanceira abaixo. E há outros que dizem que foi Hera que fez isso, então, nas versões. Mas o fato é, Hefestos, ele foi lançado do Monte Olimpo para baixo. Ele foi rejeitado, só que ele era filho de um deus. E um filho de um deus é Deus. Então, o que ele vai fazer? Lá nas profundezas do oceano, uma Nereida, uma ninfa, o rapta e vai morar com ele nas cavernas embaixo do oceano. Ele se especializa no fogo, né? Por isso que Hefestos é o deus da alquimia. Por quê? Porque ele vai trabalhar com o cadinho, com fogo, com a lapidação, né? E ele vai construir um trono para a mãe dele. Ele constrói um trono. E aí depois, quando ele já é grande, o trono de ferro. E aí ele começa a fazer armas para os deuses. Ele dá o escudo para Atena, ele dá lanças para Hades. Ele começa a ganhar, né, essa aproximação. E aí, quando ele fala assim, mãe, eu tenho um presente para te dar, ele vai lá e dá um presente. Na hora que Hera entra nesse presente, senta nesse trono, esse trono sobe nas alturas, não tem como descer, ninguém consegue tirar. Ela começa a gritar lá de cima. Ninguém tem força para combater a força de um outro deus, porque só aquele deus sabe como fazer, porque cada deus tem as suas forças. Se Zeus mandasse um raio, ele ia matar, mas não poderia destruir, não ia matar exatamente a própria Hera, mas ela poderia ser danificada. Então, ele começa a negociar, e aí o Hefesto fala, mas eu tenho um pedido. Qual é o seu pedido? Eu quero me casar com Afrodite. Afrodite vai dizer, Deus me livre. Mas Zeus vai lá e fala, olha, Afrodite, pelo amor, né? Aí ela se casa com ele, aí ele tira ela lá do trono, tal, se casa. Só que na primeira vez que o sol passa lá em cima, a carruagem de Apolo, o sol passa lá em cima, o sol fala assim, ô Hefesto, sabe o que eu vi? Eu vi a sua mulher transando com Ares. Ela era a deusa do sexo, certo? E aí tem toda uma história. Então o que acontece? Por que a gente sabe tudo isso? Porque Hefesto é o órfão. É o cara, é a pessoa que vai ter um arquétipo que sempre vai se sentir rejeitado. E esse arquétipo, só que olha que interessante, esse arquétipo da rejeição desse órfão, é ele quem faz a alquimia. É ele quem faz as armas dos deuses. É ele que vai ter poder de negociar com os próprios deuses. Ou seja, o positivo. Exato. E é ele que vai descobrir o que é o amor, porque essa Nereida, ela vai dizer assim, nossa, essa que acolheu ele, né, porque ele era feio, ele era coxo, ele era manco e ele era feio, e essa Nereida ela vai falar assim, nossa, que coisas lindas que você faz. E foi a primeira vez na vida que ele se sentiu visto e amado. Uau, que lindo. E aí ele vai morar com ela. Então, o mito, ele traz, no núcleo do mito, ele traz um mitologema, que a gente chama. Ou seja, o núcleo do mito é um arquétipo. Ou seja, o arquétipo do Hefesto. Essa rejeição, essa raiva que ele sente por alguém ter rejeitado. Por que você não me defendeu? Por que você não me defendeu? Então você tem um trono, vou te levar lá em cima, quero ver quem vai te tirar. Então essa fixação pela mãe, pelo materno, né? Isso é por isso que a gente fala os arquétipos nos assaltam, simplesmente nos assaltam. Por exemplo, Hermes, o mensageiro dos deuses, né? Também chamado de Mercúrio. Ele era o mais ele era o mais fininho, ele era magricelinha, bem magricelinho, tinha o capacete da invisibilidade, mas todos os deuses tinham medo dele. Por quê? Porque ele sabia o segredo de todos os deuses. Ele era invisível. E ele era meio andrógeno, porque não se sabia se ele era meio masculino ou se ele era meio feminino. Às vezes masculino, às vezes meio feminino, mas ele era meio andrógeno. O Hermes tem esse lugar, por isso que o caduceu do Mercúrio, as duas polaridades unidas. Então, que arquétipo é esse que sabe de tudo? É o hermético, ou seja, a pessoa sabe, então ele sabe. Só que qual o lado sombra do Hermes? A fofoca, a maledicência, as intrigas.
E o positivo? O positivo, o saber. O saber. E aí, o caduceu? O caduceu, ele seria um símbolo, uma simbologia desse arquétipo. Do arquétipo do Hermes. E aí, se a gente usa na vida, né? Eu tenho esse arquétipo Do Hermes. do Hermes. E eu quero fortalecer ele na minha vida. Primeira coisa, nós não nos fortalecemos, nós tomamos consciência. Tá. E tomar consciência é permitir um flow, é permitir um fluxo. Deixa essa força vir. Então, como esse Hermes, eu tenho esse arquétipo, tá? Então, eu vou te falar como ele funciona. Para mim, como ele funciona quando eu vou fazer as minhas escritas. As minhas escritas de arte. Então, eu escrevo. Eu escrevo. Ou quando eu estou dando aula numa sala de aula. Então, é fácil para eu falar sobre um assunto. Mas ele não seria, o caduceu, voltando ao caduceu, ele não serviria como uma âncora. De repente eu estou precisando de uma força, ou que me lembre dessa minha qualidade. Que seria a utilização do símbolo. Do símbolo. Interessante o que você está falando. É possível usar interessante. isso? Se você já tem, Ninguém sabe o caminho para ser ou ter algo. Mas se você o tem... Olha, eu lembrei... vamos voltar nessa pergunta, que essa pergunta é muito importante. E aí, eu lembrei agora, enquanto você estava falando, como a gente trabalha muito com religiosidade, espiritualidade, o analista junguiano ele tem que saber muito sobre religiões. Então, eu me especializei em a religião cristã, é a minha especialidade, mas estudo muito outras religiões. Claro, sou obrigado, porque cada... né? Mas existe uma passagem no texto bíblico, que é no Novo Testamento, que vai falar assim, nessas palavras mais ou menos assim: e ao que tem, mais lhe será dado. E ao que não tem, e ao que não tem, lhe será retirado. Ou seja, para nós isso é uma máxima apoteótica. Por quê? Porque se eu tenho, eu vou acrescentar. Mas se eu não tenho, vai me tirar, porque eu não sei ter. E é aí que entra o símbolo. Se o símbolo, o simbolon, o símbolo se eu construir o símbolo para mim, eu sei o caminho. É porque eu já experimentei aquilo. Então o símbolo vai funcionar. Agora, se eu não sei esse caminho, não adianta você me dar o seu símbolo. Sim. E eu vou usar o seu símbolo para mim, que não foi construído por mim. Entende? Entendo. Então o símbolo, ele só funciona para o bruxo que o fez. Sim. No caso, o sigilo, espantáculos. Para aquela pessoa. Agora, se eu pegar o seu, ele não vai funcionar, eu não sei o que você quis dizer com aquilo. E mesmo que eu saiba com a mente, eu não experimentei as emoções que te visitaram ou a iluminação que você teve quando você estava fazendo aquilo. Então, ele não me recorda do fato. Olha que interessante. Então, o símbolo, ou seja, o símbolo, ele só funciona se eu já experimentei. Por isso que a gente trabalha com símbolos constantemente. Só que a gente trabalha com símbolos nessa questão da construção. Vamos interpretar. Vamos criar um símbolo para isso. E vai funcionar para você. Para ela, não. Talvez não faça sentido, o mesmo sentido. Não faz. Não faz. Olha que interessante que você está falando. Não faça sentido. Eu, como analista, né, analiso a linguagem. Não faz sentido. Por quê? Por que não faz sentido? Porque ela não sentiu. Ela não integrou. Para fazer sentido, vai muito além da mente. Eu tenho que sentir. É aquele momento que o Jung vai falar... Gente, eu tô falando demais, né? Não, por favor. Continue. É aquele momento que Jung vai falar... Ai, gente, é triste. É apaixonante. O Jung vai usar um termo que se chama numinoso. Numinoso, não é luminoso. É numinoso, de numen. Numen, mágico. Então, numinoso. É aquele momento eureka. Sabe a criança quando a criança descobre alguma coisa... Uma borboleta, mamãe, uma borboleta. E ela sente aquele arrepio. Isso é luminoso, isso é mágico. Então, essa luminosidade, para os analistas junguianos, ela é mágica, ela é transformadora. Então, quando você vai para uma catedral e você sente o numen, aquela catedral, você fala, nossa, eu sinto alguma coisa, não sei o que é ainda, mas algo, não sei, algo está me visitando.
E aqui se algo ele te expande, é luminoso. Você vai para um cemitério e de repente você sente aquele silêncio, mas é um silêncio que te convoca. É um silêncio, não sei, você visita algum outro lugar. Isso é luminoso. Então é a experiência do sagrado. Então o símbolo, ele tem que visitar isso. Então, quando a pessoa chega para mim e fala assim, descobri o que eu sinto por você, eu estava com inveja. Na realidade, para mim, é importante que ela descobriu o que é inveja? Claro que é importante. Mas quando ela fala, você percebe que houve uma reação de sentir? Ela entrou no luminoso. Ela visitou o templo. Ela visitou o templo. Entendeu? Ela abriu as portas do templo dela. Ela sentiu, aquilo fez sentido para ela. Não foi só, Márcio, foi inveja. Não foi analítico apenas no mental. Foi o sentir. Foi o sentir. Ela, uau, descobri. É a mesma coisa que quando você pega um prato que você gosta, que você vai comer, que você faz aquilo, que você faz... Você não sente aquilo? Então, você visitou o luminoso. Pelo prazer. Nós visitamos o luminoso também pela dor. Né? Então, o luminoso é isso. E isso tem a ver com o símbolo. O símbolo tem que ter esse despertar. Despertar do quê? Do sentir. Do sentir. Uau! Agora eu entendo por que ele chamou de 5 elementos. O 5º elemento, ele é o que vai unir. Eureka! Ai, gente. Aí o símbolo faz sentido. Aí o pentagrama vai fazer sentido. Nossa, você tirou da minha mente agora que eu falei, gente, quando eu fui estudar o tetragramaton, que é o pentagrama, e aí eu descobri tudo. Uau, é isso! Foi Por eureka. isso que você vai estudar a mística, o Jung vai estudar o tarô, a astrologia, buscando isso. O que está por trás das palavras que as palavras não dizem? Porque é o que a palavra oculta, a verdade está naquilo que está oculto. E quando eu estou falando oculto, agora eu não estou falando no sentido sombra, eu estou falando naquilo que eu desconheço, que pode até ser sombra, mas o que eu estou falando do meu desconhecimento, eu nunca senti. E então é uma busca pelo sentir. E esse sentir tem que trazer significado para mim. Você quer ver? Quando você se apaixona, aquele primeiro amor, o universo fica tudo diferente. Cor de rosa. O universo Isso é luminoso. Isso é luminoso. E aí é esse lugar. Quantas vezes você acorda de manhã e o céu tá lindo, só que você fala, ele só tá azul. E de repente, o céu está todo cinza e você vai falar, Nossa, uau, incrível. que mágico. Eu tive uma experiência dessa agora recentemente. Fui viajar e peguei 3 dias de chuva, eu estava no litoral do Pacífico e de repente eu estava aquilo tudo cinza, aquela coisa. Eu olhei, eu falei, uau, que mágico. Lindo, maravilhoso. É algo que vem. Eu não escolho, eu vou falar, agora eu vou falar, uau, que mágico. Não é mecânico. Não tem como, a alma não é mecânica, eu não controlo a alma. Sim. A alma nós falamos o termo alma, a gente chama alma. Se ela vai depois da morte para algum lugar, a gente não sabe. Mas a gente usa o termo alma mesmo, psique, alma. Porque a alma é essa inteireza. Ela tem vida própria. O Jung vai falar isso. Olha como eu pude esquecer. O Jung vai falar, o arquétipo, o complexo, a psique, ou seja, sua alma, tem vida própria. Olha que interessante. Eu não domino o arquétipo, eu não domino o meu complexo. Se de repente eu estou... Por isso que o Jung vai discordar de algumas teorias que buscam o controle emocional. Ele vai falar, esse controle pode ser aparente apenas, porque em algum lugar vai explodir. Por fora está controlado. Lá dentro não tem como controlar. Então o que eu faço? Eu redireciono a força. Por quê? Porque ele vai dizer que os complexos, os arquétipos, a psique é um elemento vivo e autônomo. Ele vai usar essa palavra, vivo e autônomo. Não depende da minha vontade. Certo. Então, assim, a gente não pode esconder, a gente reconhece esse lado. A gente não tem o controle, mas teria um domínio
é possível? Como é que isso... Um domínio como que... não, um conhecimento, porque somente o conhecimento vai te trazer habilidades para você fazer o que a gente chama de manejo. Tá. Então, se você está no medo, se você está na raiva, se você está numa fobia, por exemplo, a pessoa não sai de casa porque está com fobia, não quer dirigir, está com medo de dirigir, uma criança que está com fobia, então o que a gente faz? A gente tenta orientar aquela pessoa para dar nome para aquilo que ela está sentindo. Depois que ela deu o nome, vamos ver o que isso está querendo dizer, por que se isso está... Quando eu falo por quê, é o que eu posso fazer com isso, tá? E aí depois eu vou tentar direcionar aquela força para alguma coisa. Ah, você está com medo de tal coisa? E olha, interessante. Então, assim, se a pessoa está com medo, e aí ela, se a gente for criança, né, uma ferramenta, e lembra que eu estou falando, às vezes pode funcionar, às vezes não funciona, a gente vai com tentativa e erro. Se é uma criança, a gente pega o super-herói daquela criança. Qual o super-herói daquela criança? Ah, é Capitão América. Tá bom. Aí aquela criança está com medo de ir para a escola e tal. Isso é um caso real que aconteceu comigo. A criança estava com medo de ir para a escola por causa das chuvas e tal. E aí eu falei, tá, como que agiria o Capitão América? Primeiro eu faço uma imersão de Capitão América com aquela pessoa. Então vamos brincar de Capitão América, sentamos no chão, brincamos de Capitão América, brincamos. Quando ele está bem integrado com o Capitão América, como o Capitão América agiria se ele tivesse que ir na escola? Eu tento fazer essa elaboração com a criança. Ah, o Capitão América agiria assim. Será que você conseguiria? Porque a gente vai nos limites da pessoa também. Nunca a gente vai falar, faz. A gente vai aproximando aquela pessoa, aproximando. E se ela conseguiu, ótimo. Se ela não conseguiu, eu vou tentando com outras coisas. Então, o que eu vou fazer? A pessoa está visitada por uma depressão. A depressão está ali. Para que essa depressão? O que eu posso fazer com essa depressão? Tá bom, eu vou agir, eu vou criar uma forma assim, tá? Eu gostaria de escrever, eu gostaria de dançar, eu conseguiria dançar, eu conseguiria pelo menos sair na calçada e falar para a vizinha bom dia, boa tarde. Eu conseguiria fazer um telefonema, porque tem muita gente que entra numa depressão tão profunda que não consegue nem isso. Sim. Então eu vou trazendo aproximações. Entendeu? Para que aquela pessoa vá elaborando. E lembre-se, né? Quando nós somos assaltados, nós somos assaltados. Que é quando vem aquela explosão que é reativo. E, por exemplo, assim, que a gente fala de depressão, que é um estado, né, psicológico, vou colocar, mas e coisas mais emocionais do dia a dia, sei lá, uma ira, isso é mais me remete a uma emoção mais instintiva. É possível, além de reconhecer, trazer algum manejo para que para que a pessoa torne-se talvez menos reativa? E quem disse que a gente quer uma pessoa menos reativa? Não, é legal. A questão é o que te faz ser tão reativa. Porque a questão é, você está reagindo tanto por quê? No sentido do porquê, tem uma finalidade aí que não foi alcançada. Há algo que você não atingiu na sua alma. Sua alma está te dando uma mensagem que você não está ouvindo. Então ela quer uma reação. Então só que eu tô fazendo o que a gente acabou de falar agora há pouco, a projeção. Eu estou sendo reativa com ela ou com você, quando na realidade há algo em mim que está reagindo, ok? E ele está reagindo que eu estou descontando em você. A gente chama isso de deslocamento. Você quer ver? O cara trabalha o dia inteiro, levou lá, sei lá, o chefe brigou, chegou em casa, ele chuta o cachorro, briga com a esposa, fala, oi amorzinho, sabe, ele já... É o deslocamento que a gente chama. Por quê? O Jung vai dizer, aquela força está lá. Então, a questão então seria, se é a fúria que você está falando, chega para você mesma ou para você mesmo e fala, estou furiosa ou furioso. Por quê? Quem me deixou assim? O que aconteceu? Qual a minha expectativa que foi frustrada? Porque o cara, na hora que ele chegou e ele chega para a esposa e fala assim, benzinho, eu estou muito nervoso com o meu chefe hoje, vou tomar um banho, depois a gente conversa. Significa que ele já clarificou. Não está na sombra. Quantas vezes eu tenho que chegar em casa e falar assim, olha, eu tive um dia muito difícil e eu gostaria de tomar banho, depois a gente conversa. Isso já é clarificação.
Então, e é só que as pessoas não falam, porque elas não sabem o que elas estão sentindo, elas nem percebem que elas estão furiosas. Agora, se ela está sentindo que ela está furiosa, ela tem que dar nome à furiosa, ou seja, e por quê? Como você chegou a isso? E aí fale para uma outra pessoa. A fala, gente, é mágica, não é à toa que os místicos de antigamente usavam a palavra para encantar. A palavra encanta. A palavra tem poder. Tem poder. E se eu digo para você, olha, eu estou muito bravo e não é com você. Pronto, você já sabe que não é com você, eu já sei que não é com você também e não vou descontar em você. Então eu tenho que falar isso. Porque a outra pessoa também vai pensar, mas espera aí, olha aqui, cara, por que ele tá assim? É comigo, não é comigo? Vira uma bola de neve. Aí vira uma bola de neve que na psicologia a gente chama de projeção cruzada. Nossa. Ou seja, eu projeto em você e você tá... Uma coisa que não tem nada a ver, e você tá projetando outra em mim que não tem nada a ver e vira um caos. E de repente o caos se instaura. E você vai ser visitada pelo caos em alguns momentos, porque o caos é outro Deus, tá? Você vai ser visitada. Mas do caos vai sair a ordem, se você se trabalhar. Sempre tem essa força dual. Se você está dentro de um arquétipo, onde você está numa dualidade sombra, e quando você clarifica, você é o caminho que você pega para essa luz. É o caminho. Então, assim, eu estou na sombra, eu estou na raiva, eu estou na angústia, eu estou na dor, eu estou no sofrimento, não importa o que, eu tenho que clarificar isso para mim. O que eu estou sentindo? E aí, se eu tenho uma relação conjugal, eu tenho que chegar para a pessoa e falar assim, não, eu estou muito bravo, mas é com a fulana de tal, porque ela falou isso, isso, isso. A pessoa já vai saber. E na hora que eu falo, eu desencanto. Sim. Entende? A transparência é aquela do si mesmo, né? A transparência primeiro consigo, para que você possa transparecer. Sim. E não causar nenhum caos, sim, confusão, né? Sim. Porque você vai constelar uma força que vai acionar uma outra força numa outra pessoa que vai constelar outras coisas e vai virar um caos. Certo. De sombra. Gente, o nosso trabalho a premissa de todo aluno, o analista junguiano, é o enfrentamento da sombra. Todo analista é treinado para fazer o enfrentamento da sombra. Você tem que aprender a enfrentar a sua sombra. Porque senão a sua sombra vai despertar a sombra dela. E a sombra de um coletivo. Quantas vezes num coletivo as pessoas se tornam muito mais fortes e acabam fazendo desgraças? Porque a sombra de um contaminou e virou uma histeria coletiva. Sim. Sim. Até me veio a analogia da laranja podre, contamina o saco Contamina. Todo. E aí nós temos isso dentro de uma família, nós temos dentro de uma classe, de uma escola, dentro de um trabalho, dentro de uma nação. Né? Dentro de um hospital, porque ela é algo que vai contaminando, vai constelando. Muito rápido. E muito rápido. Vai, né? A minha sombra aciona algo em você. A minha raiva te aciona uma outra coisa, que aciona outra, e aí virou um caos. E esse autoconhecimento é necessário primeiro para você não se identificar com a sombra alheia. Olha, que bonito! Gostei! Né? Porque aí você se isola desse cara. Mas se você se identificou com a sombra alheia, provavelmente você tem algo ali que reverbera. Em ressonância. Mas quando você está inconsciente de quem você... Né, tudo, qualquer coisa, é um reflexo. É um reflexo. Tudo você acha que é sobre você. Ah, fulana não tá falando comigo porque... mas não sei o quê. E quando na realidade ela tá no processo dela. É o ser sol, né? Tudo gira em torno da pessoa. Tudo gira em torno, que é o nosso narcisismo estrutural, o nosso eu, nosso ego. O nosso ego, ele tem um complexo gigante de ser o senhor. E Freud já disse isso, e Jung vai concordar. O Freud vai dizer, o nosso eu, ele não é o senhor da própria casa. O Freud disse isso. O eu não é o senhor da própria casa. O eu, ele seria o ego? O ego. Eu, em latim, é ego. Ego é latim, eu. Né? Então, o eu não é senhor de mim mesmo. Ele não é o senhor, mas ele quer ser. Mas ele não é. Mas aí a gente está falando, o eu, ele seria o ego, que é a persona dentro de... Lindo que você está falando. Sim, o ego são as nossas personas, as nossas construções sociais. E olha para o Jung, aonde vai estar a sombra? Atrás do ego, do eu. Ele vai falar que é no eu que está a sombra. Não é no psique. Não é? É no eu.
Porque o social sempre vai me impor obrigações que eu não quero fazer, minha família vai me impor, a geracionalidade, a cultura vai me exigir coisas que eu não quero fazer, não quero ser, e eu vou me sentindo acuado cada vez mais, eu vou me sentindo... E aí vai gerando sombras, frustrações, medos, raivas, e onde está? No eu. Então eu tenho uma máscara aqui na frente, né? Essa máscara são as minhas personas, e atrás dessa máscara é a sombra. É aquilo que eu oculto, que eu não digo para você. O que eu sinto verdadeiramente sobre você. Entendeu? Né? E o self, ele tá por trás disso. O self é o todo, é o psiquismo inteiro, é seu inconsciente, é seu consciente, é seu eu. Ele é a composição toda, né? É como se a gente fosse um ovo, né? E o self fosse o ovo inteiro. Inclusive a gema. É o todo. É o todo. É o todo. Tá, certo. É uma análise. Nossa, Daria uma assim, super aula. Uma super aula. Eu falei, gente... E assim, quando você vai falar de simbolismo e de mitologia, principalmente mitologia, né? Você começa a entender a partir do momento de uma linguagem simbólica. Então, para que você entenda a mitologia, você precisa... Não é uma linguagem literal, é uma linguagem simbólica, para que você consiga encontrar os arquétipos, e aí daquilo que mais te ressoa, né? Vamos colocar assim, a Yorubá, o seu, no caso, foi essa busca, para que a gente possa, dentro desses personagens simbólicos, falar, opa, peraí. Aí é o conhecimento, de falar, opa, tô aqui. Porque não teria como a gente, por exemplo, eu já tava querendo pedir assim, então, tem os arquétipos e as características, mas eu acho que não, né? Porque é uma história. Tem características. Tem características pra gente? Tem algumas características, por exemplo, dos arquétipos femininos, como a gente estava aqui na proposta. A gente já está finalizando isso? Não, eu não sei. Mas assim... Eu não sei, como que tá o nem sei. Nossa, a gente passou um pouquinho, mas vamos lá. Então, os arquétipos femininos. Que seria um encontro interessante a gente falar só sobre mitos, por exemplo, a influência dos mitos, né? Por exemplo, os arquétipos femininos. Você tem a da beleza, o arquétipo feminino, né? Você tem as deusas da beleza, as deusas da sabedoria, você tem as deusas da maternidade. Então, as deusas da maternidade, que são aquelas mulheres que cuidam, cultivam, cozinham, né, que normalmente cuidam do outro, alimentam e que têm uma tendência a uma melancolia ou uma depressão. Deméter. Tá. Nós temos a deusa da beleza, nós temos a deusa, né, dessa coisa que aparece, que tem uma tendência à comparação, à inveja ou à sexualidade muito aflorada. Nós temos as deusas sacerdotisas, as deusas, né, que são as deusas da religiosidade. Sim, então são as devocionais, são as mulheres devotas, mas que nós temos a fé cega, a burrice, a cegueira, né? Ou então a tirania por trás disso. Então as sacerdotisas, quando elas impõem, elas se tornam, entre aspas, bruxas no aspecto negativo da palavra, né? No sentido da feiticeira má, a Kali. Então, esse é o básico. Mas nós temos também a caçadora, a Diana, a aventureira, aquela que vai para frente, a exploradora, aquela mulher que explora, que quer ir para frente. E nós temos a Atena, a mulher que isso eu estou usando a nomenclatura da Grécia, mas em todos nós vamos ter, tá? Em todas as religiões nós vamos ter. Então, nós vamos ter a estrategista, aquela mulher de guerra, ela é combatente, ela é a executiva, mas ela está ali na liderança, ela não vai para o campo de batalha. Quem vai para o campo de batalha é o Ares, é o soldado. Ela não vai. A Diana vai com a flecha, vai caçar, mas a Atena não vai. Então ela é aquela mulher líder, aquela mulher executiva, aquela mulher que domina o espaço dentro de casa. Nós temos aquela que cuida do ambiente do lar, que não é necessariamente cultivar a ceia, mas ela cuida do fogo do lar, essa coisa da família que tem a ver com Héstia, que é o fogo sagrado do lar. A Héstia é a que alimenta o fogo da lareira. Ou seja, é aquela coisa da família, lar, né? É a dona do lar. É isso. Então essas são as características principais. E dentro dessas características principais, você vai ver, se você trabalha numa empresa e de repente ele identifica uma Atena em você, ele vai falar, opa, eu quero essa mulher na liderança. Eu não quero essa mulher lá na frente, porque senão ela vai mandar os outros catar coquinho. Mas ela, para mandar, ela vai ser bom.
né? Ah, não, mas ela tem essa mulher, ela tem um arquétipo mais de olhar, de escutar, de cuidar. Então vamos colocar ela ali na frente, porque ela vai fazer um acolhimento. Que aí você usa as qualidades. Isso né, dentro de uma empresa, né? Mas isso Aham. pode ser também na sua vida pessoal. Incrível. Uma organização de uma estrutura da comunidade mesmo, Sim. né? Que a diferença vai se dando esse complemento se cada um estiver no seu lugar. E para cada um estar no seu lugar, o autoconhecimento é isso, necessidade. imprescindível. É imprescindível. Né? Porque às vezes você não está conseguindo ter sucesso na jornada ou alguma coisa do gênero porque você está no lugar Explorando errado. terras Tá erradas. no lugar errado. Uhum. Explorando terras erradas. Sim. Incrível esse encontro. Ai, Aquelas, né, que já vai comprometer ele para a parte 2 ao vivo. Por favor. Pra gente trazer um pouco dessa mitologia que eu acredito é uma linguagem simbólica. A gente perdeu muito dessa linguagem simbólica, Sim. então às vezes o entendimento se perde junto com a linguagem. Uhum. Acho super importante esse segundo Verdade. encontro. Sim, por favor. Será um prazer. A gente Ai, alinha direitinho. Aham. Mas gratidão. Maravilhoso, gratidão. Eu é que Legal. agradeço, gente, esse convite maravilhoso. Duas pessoas maravilhosas, muito acolhedoras. Obrigado por essa presença aqui, por me convidar a explorar de mim e tirar aquilo que sou. Porque é muito lindo quando você tem pessoas, e eu sou muito agraciado com isso, ter pessoas que fazem com que você faça aquilo que você gosta de fazer. Ai, gostoso. Obrigado. Gratidão, Márcio. Gratidão. Eu que Uma agradeço. honra ter você aqui. Eu com a que gente, agradeço. Viu? Eu que agradeço. Muito obrigada a todos que acompanharam. Coloca aqui pra gente quantas chaves de consciência, qual arquétipo que você está se identificando nesse momento da tua vida. Exato. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acompanhe, ative o sininho para as notificações e para encontros mais como este. E deixa aqui pra gente também nos comentários se você quer o Márcio aqui conosco Sim. para falar sobre as mitologias e entender com mais profundidade toda essa herança cultural que temos esse acesso, está disponível. É isso aí. Gratidão, gratidão a todos. Até o próximo encontro. Até o próximo.